Doutor Estranho é sem dúvida um dos heróis mais poderosos da Marvel, sendo inclusive elogiado pelo Thanos em combate. E o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nos traz um embate entre esse poderoso feiticeiro e a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. Ou seja, uma briga de gente grande. Mas você sabia que o Doutor Estranho ainda esconde alguns feitiços na manga? Pois é. Poderes escondidos que ele ainda pode revelar no universo cinematográfico da Marvel e certamente vão explodir a sua cabeça. Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e o Doutor Estranho sempre usa vários feitiços, né? Nós já vimos ele usar vários deles através dos filmes. E todos esses feitiços têm uma contraparte dos quadrinhos. Vamos começar falando dos poderes que nós já vimos ele usando no universo cinematográfico da Marvel. E aí depois eu vou falando para vocês quais poderes conhecidos dos quadrinhos ele ainda não usou, mas que fariam muito sentido serem adaptados para os cinemas. Começando pelos poderes que ele perdeu, e você já vai entender por quê. Usando o olho de Agamotto, o olho que tudo vê e que dispersa encantamentos e revela a verdade, pelo menos era assim originalmente nos quadrinhos. Só que nos cinemas ele foi adaptado para ser inicialmente o receptáculo da Joia do Tempo. E quando a Joia do Tempo estava dentro do amuleto, o Stephen conseguia manipular o tempo em escalas diferentes, como por exemplo quando ele retornou uma maçã à forma anterior no primeiro filme do Doutor Estranho, ou quando ele prendeu o Dormammu em um looping temporal absurdo. Ele também foi capaz de usar o olho de Agamotto para vasculhar vários futuros alternativos, várias linhas temporais, mais precisamente 14 milhões para encontrar uma forma de derrotar o Thanos. E esses são só exemplos de poderes que ele só teve acesso usando a Joia do Tempo, mas que valem muito serem citados porque podem nunca mais aparecer, já que a Joia do Infinito do Tempo foi destruída, pelo menos na linha do tempo principal dos filmes da Marvel. Talvez no futuro alguma coisa aconteça aí, algo multiversal, que faça as Joias do Infinito reaparecerem. Mas por enquanto, na linha do tempo principal, as Joias do Infinito não existem mais. Falando em olho de Agamotto, o Stephen Strange também já usou um simples feitiço de proteção contra roubos e furtos, que são, muito útil esse feitiço aqui no Brasil, né? Para proteger o olho de Agamotto em Guerra Infinita. Quando o Falso de Ébano, um dos membros da Ordem Negra do Thanos, tentou pegar o olho de Agamotto depois de prender o Doutor Estranho, a relíquia soltou umas luzes brilhantes assim que queimaram a mão do Falso de Ébano. E tem uma coisa que o Doutor Estranho falou ali que é muito legal, que é muito difícil desfazer o feitiço de um homem morto. Será que esse detalhe, essa questão aí de desfazer feitiços de uma pessoa morta vai ser abordada em algum momento, em algum filme ainda? Aí eu quero ver. E já que estamos falando de poderes que são associados a artefatos que o Doutor Estranho tem em mãos, vamos lembrar do carismático Manto da Levitação. Carismático sem falar nada, né? Aquele que eu mal conhecia, mas já considerei pra caramba. Ao contrário de outros feitiços que vão aparecer aqui nessa lista, o Manto da Levitação é meio que um feitiço que foi colocado em cima de um artefato, né? Então ele é um artefato enfeitiçado. Daria para se dizer que é um feitiço consciente que tem a sua própria personalidade. Por isso o Manto da Levitação concede ao seu usuário a habilidade de voar e até mesmo protege quem estiver usando ele de qualquer perigo dentro das suas próprias possibilidades, né, das suas próprias limitações. O manto também serve como uma espécie de bichinho de estimação, né, porque ajuda na batalha, né? Vai pegar o inimigo, vai segurar o inimigo. Isso já foi demonstrado na série What If também, na batalha entre dois Doutores Estranhos que acontece. E em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, quando o Doutor Estranho manda o Manto da Levitação segurar o Homem-Aranha. E agora, parando pra pensar, o Manto da Levitação é útil pra caramba, né? É um dos artefatos mágicos aí mais interessantes de se ter. Usando aquele tradicional anel dos feiticeiros, o Doutor Estranho abre portais também para diferentes lugares do espaço, né? É utilizado para transporte. Mas o Doutor Estranho já provou que consegue usar aqueles portais de forma criativa, inclusive transportando as pessoas para locais desconhecidos e provavelmente enfeitiçados. Por exemplo, em Thor Ragnarok,
Ele transportou o Loki para um local onde o Loki ficou caindo por 30 minutos. Que local é esse onde o Doutor Estranho deixou o Loki caindo por 30 minutos? Será que é algum lugar secreto ou mágico dentro do Sanctum Sanctorum? É uma possibilidade. Outro feitiço que vale contar é o se inscreva no canal. Então clica no botão de se inscrever para me dar uma força gigantesca. Não custa nada, pô. E com isso você me apoia pra caramba. Eu adoraria ter a sua companhia nos próximos vídeos. Mas outro feitiço do Doutor Estranho é, claro, manipular a dimensão espelho, ou dimensão espelhada, como é o nome oficial. É uma dimensão onde os feiticeiros podem praticar suas habilidades ou entrar em combate meio que totalmente isolados do mundo exterior. E o Doutor Estranho e outros feiticeiros também podem forçar outras pessoas a entrarem na dimensão espelhada. Ele tentou fazer isso com Thanos em Guerra Infinita, só que sem sucesso, e mais recentemente fez isso com o Homem-Aranha, em Sem Volta para Casa. Mas uma das demonstrações de poder mais absurdas do Doutor Estranho é a manipulação de matéria. Ele fez isso do nada, na cena em que aparece em Thor Ragnarok, quando ele transformou a xícara do Thor em uma caneca de cerveja que enchia sozinha. E em Sem Volta para Casa, quando o Peter Parker se aproximou do Doutor Estranho no Sanctum Sanctorum, e aí o Doutor Estranho acendeu a lareira do nada, assim, sem usar nenhum acessório. Aliás, se a gente pensar bem, naquela cena, naquela aparição dele em Thor Ragnarok, ele fez umas loucuras lá bizarras. Ele se transportou, ele modificou o ambiente, ele brincou com o Thor de uma maneira absurda que ele não fez nunca mais, se a gente parar para pensar. Existe uma constante nos momentos em que o Doutor Estranho usa esses poderes de manipulação da matéria. Ele sempre está dentro do Sanctum Sanctorum, o que nos leva a crer que esses poderes de transformação do ambiente do Doutor Estranho só possam ser utilizados dentro do próprio Sanctum Sanctorum e tenham alguma relação com a própria casa, que faria bastante sentido, porque se o Doutor Estranho pudesse fazer aquilo em qualquer lugar, ele seria tão poderoso em alterar a realidade quanto a Feiticeira Escarlate. Mas meio que seguindo nesse sentido aí de feitiços que podem ser usados em tarefas simples ou tarefas complexas também, é o feitiço de conjurar coisas. Como quando o Stephen Strange fez um suporte de guarda-chuva aparecer, para que o Thor pudesse colocar o Mjolnir, que estava disfarçado de guarda-chuva. E aí você pode pensar, ah não, mas é o mesmo poder de manipulação do ambiente que ele usa dentro do Sanctum Sanctorum. Não é não. Porque em Guerra Infinita, ele usou um poder semelhante também para invocar, e antes ele tinha usado, né, secretamente, para ocultar a Joia do Tempo. Nós só não tínhamos visto, né, nós só vimos ele invocar, né, trazer, assim, do nada, a Joia do Tempo. Então é um poder ali do Doutor Estranho de invocar coisas, invocar objetos que não estavam ali. É um feitiço que ele pode usar mais vezes, hein? E a projeção astral? Essa é uma das habilidades mágicas que o Stephen Strange mais usou no seu primeiro filme. A projeção astral é a capacidade dele separar a alma do corpo. E a gente viu isso quando ele conheceu a Anciã, quando ainda estava todo descrente sobre magia e tal. E depois quando ele próprio usou contra o Peter Parker em Sem Volta para Casa. Quando ele usa a projeção astral, o corpo dele fica imóvel, mas a forma astral está livre do mundo físico e pode fazer o que quiser. Mas tem uma propriedade da projeção astral que nós vimos sendo pouco explorada. Quando está fora do corpo, aparentemente a alma pode viajar para muitos lugares. A Anciã jogou a alma do Doutor Estranho para outras dimensões, aparentemente. Talvez nós vejamos mais disso em outros filmes. E aí a gente chega nos ventos de Watumb, ou o feitiço do vento. É o feitiço que o Stephen usa para conjurar uma poderosa rajada de ventos que meio que contém a ventania que estava rolando em Vingadores Guerra Infinita. Em Ultimato, o Doutor Estranho também usou os ventos de Watumb para impedir que o reservatório quebrado lá inundasse o campo de batalha. Que agora, em retrospecto, se a gente parar para pensar, pô, por que fez isso? Por que não deixou tudo inundar? Acabou, parou a batalha, gente.
foca no crucial. Mas beleza. Talvez o feitiço mais usado pelo Doutor Estranho sejam as mandalas Tal, porque elas são eficientes tanto para ataque quanto para defesa. E o Doutor Estranho geralmente usa elas como pequenos escudos para se proteger de qualquer dano. Só que também pode impedir que outros usem as suas habilidades mágicas. Em Guerra Infinita, o Doutor Estranho impediu Thanos de usar as joias na manopla através do uso das mandalas. Só que elas têm algumas limitações e é pouco provável que elas sejam muito eficientes contra seres mágicos mais poderosos. E também é possível que elas sejam mais usadas do que qualquer outro feitiço no universo cinematográfico da Marvel só porque são visualmente chamativas, né? Já com o escudo do Serafim, a conversa é outra, né? É um grande escudo circular de energia que funciona como uma barreira protetora contra várias ameaças físicas e místicas também. O Stephen Strange usou o escudo quando ele, o Tony Stark e o Peter Parker estavam pousando em Titã. Isso lá em Guerra Infinita. Já em Ultimato, parece que alguns dos outros feiticeiros invocaram o escudo do Serafim quando Thanos lançou uma enxurrada de mísseis contra os heróis durante a batalha na instalação dos Vingadores. As imagens de Icon é o feitiço que dá a capacidade de duplicar a si mesmo. O chicote de Eldrick é uma arma defensiva que o Stephen consegue conjurar e é uma mão na roda quando ela é combinada com as imagens de Icon, como ele usou contra Thanos em Guerra Infinita. E falando em armas, os Vishanti são um trio de entidades sobrenaturais e divinas, que aliás tem um livro no universo Marvel aí, o livro dos Vishanti, que é muito importante, já fiz vídeo aqui falando a respeito do livro dos Vishanti. Vou deixar o vídeo aqui embaixo falando a respeito, mas voltando aqui. O poder dos Vishanti pode ser usado pelo Doutor Estranho para criar armas, assim como a espada de Vishanti, que o Doutor Estranho usou para lutar contra o Thanos durante a Batalha de Titã. E aí a gente chega nas faixas carmesins de Sitorak. É outro feitiço poderoso que o Doutor Estranho usou contra o Thanos naquela batalha lá em Titã. Esse poder amarra o oponente ou um objeto e foi capaz de segurar o braço do Thanos naquela tentativa lá dos heróis se livrarem dele e da manopla do infinito. A maioria dos feitiços do Doutor Estranho foram descarregados contra o Thanos, né? Lógico, Thanos foi o inimigo mais poderoso que já apareceu nos filmes da Marvel até hoje. E isso inclui os tentáculos gelados de Ictalon, quando ele se juntou à batalha no clímax do filme. Ele também é conhecido como o feitiço de engolir a terra e conjurou vários tentáculos azuis de energia que puxaram os capangas de Thanos para o alto e em seguida os arremessou para o chão. Agora, os parafusos de Baltak talvez seja um dos feitiços mais fortes do Doutor Estranho. Ele é um ataque poderoso de relâmpagos ou meio que explosões de luz que ele usa frequentemente em combate. Em Vingadores Guerra Infinita, o Doutor Estranho disparou várias rajadas de energia que pareciam fogo na direção do Thanos durante a batalha em Titã. E o nome desses feitiços aí são parafuso mesmo, sei lá por quê. E se você não se deu conta ainda com essa quantidade de feitiço, é aí que você vê quão poderoso é o Doutor Estranho. Ele consegue emular, imitar poderes de vários super-heróis aí. Essa rajada de energia aí, tem heróis que são completamente construídos só em rajada de energia. E o Doutor Estranho tem isso só como um dos seus feitiços. E por último dos feitiços que apareceram nos filmes, nós temos as runas de Korthkol, aquelas que fizeram todo mundo esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha em Sem Volta para Casa. Esse feitiço é tão poderoso que afeta todo o planeta, e como o Wong disse que mexe com o multiverso, é muito possível que um feitiço desse que mexe com o multiverso afete o universo inteiro. Então há a possibilidade do universo inteiro, quem quer que esteja no universo, tenha esquecido que o Peter Parker é o Homem-Aranha. É um feitiço que mexe com coisas muito perigosas e muito grandiosas a nível de realidades paralelas, mas que é usado para uma coisa muito trivial, como fazer as pessoas esquecerem de coisas simples, como foi o caso da festa que o Doutor Estranho já tinha feito o Wong e outros feiticeiros esquecerem. Esses aqui foram só os feitiços que o Doutor Estranho usou até hoje no universo cinematográfico da Marvel. E apesar da lista ser grande, nos quadrinhos ainda existem mais feitiços. Inclusive alguns ainda mais poderosos, que fariam muito sentido se fossem usados nas próximas produções da Marvel nos cinemas. Um deles
é os 7 Sóis de Cynibus. É um feitiço que invoca uma poderosa luz mística brilhante, muito forte, com o potencial de afastar toda a escuridão. Os 7 Sóis de Cynibus nunca se põem e queimam continuamente com a luz mística da sabedoria. Olha só que profundo, hein? Cynibus é uma dimensão dentro da concordância celestial, também conhecida como reinos distantes, e é uma dimensão de paz e de iluminação. O Stephen Strange, uma vez, canalizou a luz dos 7 Sóis de Cynibus através do olho de Agamotto para formar uma gaiola, ou seu poder de curar. E aí você pensa, agora que a Joia do Infinito do Tempo não está mais no olho de Agamotto, será que algo similar pode acontecer nos cinemas também? Mas esse Sirius aí, que é um vilão do Doutor Estranho, numa história em quadrinhos lá da década de 70, numa luta contra o Stephen usou os 7 Sóis de Cynibus para expulsar a escuridão do vilão. E o Doutor Estranho também canalizou a luz dos 7 Sóis de Cynibus através do olho de Agamotto para afastar com sucesso o vampiro Hannibal King, formando uma prisão. Então é um feitiço de muitas utilidades. E se ele já usou esse feitiço contra vampiros, opa, vampiros estão chegando nos filmes aí com Blade. Ê, Doutor Estranho! Vamos chamar esses sóis aí, hein? E por fim, o feitiço mais poderoso que o Doutor Estranho já lançou não é nenhum desses aí que a gente já citou, mas sim esse aqui agora, que nunca foi usado ainda nos cinemas. A Fórmula de Montesi. Vem do tomo negro e destrói todos os vampiros. Bom, parece que nós temos uma constante aqui, né? Feitiços do Doutor Estranho que podem ser usados para vencer vampiros. O uso desse feitiço era perigoso, porque o tomo negro tende a corromper qualquer um que use a sua magia. O Doutor Estranho foi capaz de usar essa magia aí utilizando a ajuda de aliados como o Blade e o Wong para enfraquecer nada mais nada menos que o Drácula e ajudar a lançar o feitiço. Depois que o feitiço foi lançado, ele se espalhou pelo mundo, matando todos os vampiros. Considerando tudo que tá vindo aí pro UCM agora, faria muito sentido o Doutor Estranho usar esses feitiços aí para conter forças sombrias logo nos cinemas, é ou não é? Comenta aqui embaixo o que você achou desses feitiços, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.